Boa tarde. Vamos lá, tentar mais uma vez. Vai dar certo. Tudo certo, maninho? Vamos lá, gente. Vai dar certo agora, vamos. Esperar um pouquinho, vamos ver se dá certo. Gente, agora, vai. Vai, Leandro. Ó, torcida grande e todos os dedos cruzados, mas eu espero que se Eu mantenha, né? sabia, eu sabia. Pelo menos você apareceu, meu amigo. Era só uma voz. Não, estou com medo que derrube a gente de novo. De fato, nunca Fique vi isso não. acontecer. Eu espero que agora a gente não siga. Estou ansioso para fazer dar certo. Então vamos lá, indo para a coisa mais prática, né? Independente de pessoa física ou jurídica, e aí eu falo do médico que exerce a profissão, entre aspas, simplesmente, ou de quem tem a clínica, o consultório, de quem tem um pequeno ou um grande negócio, não importa, tá? Até porque a dificuldade, de modo geral, eu vejo que das pessoas é muito similar nesse momento. É Porque, verdade. por exemplo, pessoa física, a gente sabe que vive num país onde mais da metade da população não poupa, né? E com isso as pessoas não poupam, então não têm o hábito de guardar dinheiro para uma reserva para momentos como esse, a tal reserva de emergência, que muita gente se pergunta por que eu sempre consigo gerar uma boa renda, ou porque eu moro com meus pais, ou porque a reserva de emergência serve para os mais variados momentos, e quem tinha dúvida para que tipo de momento ela pode servir, está vivendo e levando aí a tapa de luva de pelica, como se diz, né? É E a verdade. mesma coisa para quem tem negócio. Quem tem negócio precisa ter um capital de giro. E o pequeno empreendedor brasileiro, o empreendedor, quem tem um pequeno negócio, quem tem uma clínica, um consultório, claro, não vou generalizar, mas boa parte não tem capital de giro. Termina que leva, como se fala muito a expressão, da mão para a boca. Faturou, já paga ali as despesas do negócio, o que precisa para manter, e é para casa, é para viagem, é para o carro, é para a vida. Mas não faz uma reserva pensando que o negócio pode passar alguma dificuldade. E se esse negócio passar alguma dificuldade, você paga a folha. Seja uma secretária no consultório, seja o aluguel, uma coisa mais simples. Imagine para quem tem uma empresa maior. Então é essencial, sim, ter um capital de giro. E se não tem num momento como esse, vai precisar fazer o quê? Vai precisar recorrer para esse capital de giro junto a um banco, a uma instituição financeira, e se a situação já estava apertada, você pode até ter uma carência. Mas lá Você na fala frente, em além empréstimo, né? Você disso, fala quando além recorrer a empréstimo, né? isso, recorrer à instituição financeira para levantar um capital, seja para mim, pessoa física, ou para o meu negócio, mas se a situação já estava apertada, imagine adiante. Mesmo se eu tiver uma carência, além de eu ter que suportar toda a estrutura, ainda enfiar uma parcela de um empréstimo que é para tirar esse atraso. Então é essencial que a gente entenda que se eu tenho um consultório, se eu tenho a clínica, eu estou falando um pouco da Ju, que eu vi aí que falou de Brasília, uma hora e tal, eu sei que serve para outras pessoas, eu preciso entender que o que eu faturo, o que eu gero de receita, ele não é o meu dinheiro imediatamente, ele é o dinheiro do negócio, que é quem é o meu provedor, que faz para mim essa geração de receita. Então, eu preciso ter a receita bruta, tirar as despesas e ter esse resultado líquido. Esse resultado líquido não é o dinheiro que já vem para mim. Eu preciso tirar um percentualzinho para fazer uma reserva. E aquilo, sim, é que vem para mim em torno do negócio. E esse dinheiro que vem para mim em torno do negócio, se vem, por exemplo, está um líquido de 10 mil, um exemplo, um número redondo, não quer dizer que eu posso gastar esses 10. Por sua vez, eu tenho que tirar uma outra fatiazinha disso para fazer a minha reserva. Então, a verdade é, muitos brasileiros no momento não estão fazendo, estou falando rápido aqui, tá, aproveitando para as ideias fluírem enquanto não derrubaram a gente. Opa, boa. Igual isso aí, né? A reserva aqui, né? No porquinho. Exatamente, começar, não é? Comece guardando pouco, mas comece poupando pouco, mas comece. Porque tem gente que fala, mas eu não consigo poupar muito, é R$ 100 por mês. Tá, no fim do ano você vai ter poupado 1.200. Se você já sabe o caminho, fortalece ele. E agora dá até para ir falando mais tranquilo, porque eu já vi que o Instagram está jogando no nosso time, né? É, agora Agora foi, agora vingou. agora foi E, agora, né?
E aí, Léo, pensando nesse contexto, então, assim, pelo que você falou, é uma questão de planejamento financeiro de uma forma geral, e não encarar tudo que entra, no caso de receita, que você vai gastar isso como um todo. E aí, pensando, inclusive, em gerenciar, por exemplo, não necessariamente numa empresa, mas em despesas de casa e tudo, essa questão, eu lembro que você fala muito das divisões, né? Como que a gente divide essa questão do dinheiro? Por exemplo, a gente recebe uma receita de tanto e, a partir disso, eu vou pagar as contas básicas, o que sobra eu invisto tanto, outros a longo prazo, a curto prazo. Tem umas orientações que eu sei que, nesse momento, não é o caso. A gente está justamente, talvez, contando com o que a gente juntou. Mas eu estou falando isso mais a título de informação, para as pessoas saberem como que seria essa questão de poupar, né? No momento, bem como você falou, também não sendo muito foco para a maioria das pessoas, né? Eu digo que no momento, para negócios e para muitas pessoas físicas, é muito mais a tática de guerrilha, né? A sobrevivência. Pelo menos você não se endividar ou viver com o que ganha, mesmo que não poupe. Né? Como a Ju está falando aí, a questão é poupar agora. Então, se estava com dificuldade antes, ou se poupava antes, no momento não está conseguindo, pelo menos não passar a ter que usar a reserva de emergência ou começar a se endividar. Então, é ter a manutenção. E, claro, se for no cenário mais normal, no cenário mais comum, quando está com sono em dia, está tranquilo e tal, eu não vou conseguir acompanhar aqui, mas aos poucos a gente está buscando as perguntas, o que o pessoal está comentando aí também para interagir. Mas é você entender que o ideal é você, pelo menos, gastar menos do que ganha. Aí tem gente que pergunta, mas eu devo poupar quanto por mês? Eu não sei. Quanto mais você conseguir poupar de forma equilibrada, melhor. Se você conseguir 10% e mais do que isso for inviável, paciência. Se você consegue poupar 30% do que ganha, que é uma referência a quem é solteiro, que mora com os pais, o ideal é que poupe pelo menos 30% do que ganha. Afinal, você não tem despesas de manutenção de casa, de moradia como todo, energia. A não ser que a pessoa participe um pouco ainda. Né? Então, esse é um percentual de diferença. Mas eu tive recentemente com um casal que estava se planejando, se programando para poupar 20% do que ganhava, e eu mostrei para eles com números, com evidência de número, como nunca, de que era totalmente possível eles estarem poupando quase 30%, e num horizonte muito próximo, quando eles tivessem finalizado algumas adaptações de casa nova e tal, era muito possível, pelos números que eles trouxeram, poupar cerca de 40% do que eles ganhavam. O que é excepcional. É excepcional poupar 40%. Tá? Agora, claro, vai depender de cada um. Então, entra nessa hora muito, como a gente sabe, o lado comportamental. É verdade. Nesse momento, tem muita gente sofrendo com isso. Por quê? As pessoas estão em casa, as pessoas estão trancadas, e isso não quer dizer que não estão usando o cartão de crédito, por exemplo. Porque basta você ter o cartão de crédito num aplicativo aí de compras, seja uma C&A, uma daquela, Privalia, no Amazon da vida, e você vai estar sendo tentado frequentemente a comprar. Então, se a pessoa não está com equilíbrio, ela pode até não estar saindo de casa, mas pode estar endividando e jogando para frente, por mais que vá fazendo compras parceladas. A compra parcelada vai deixar de chegar, você só está diluindo a dor. Então, num momento como esse, é essencial esse cruzamento para o mês de abril, a gente ainda está no começo do mês de abril. Quem tiver interesse até, tem lá no meu perfil aí no Instagram, nos destaques daquela bolinha, eu acho que é a terceira ou a quarta, uma planilha de orçamento, que é que eu uso para muitos atendimentos, que eu estou disponibilizando, está lá gratuito, para que a pessoa possa tentar fazer um orçamento previsto que vai gastar em abril. Agora, falando mais de pessoa física, mas a mesma coisa se aplica para quem tem um consultório, para quem tem um negócio, etc. Então, é hora de eu entender quanto é que está para entrar nesse mês. Na realidade, sendo bem realista diante do que eu estou sendo afetado. Essa é a minha receita. E quanto é que eu tenho projeção do que está para sair? Diante disso, eu já consigo desenhar e fazer uma projeção de um cenário que eu espero também. Se eu vejo que o cenário está arrebatador e o negócio está pegando, eu já tenho que passar linha a linha, despesa a despesa desse orçamento e tentar ver onde é que eu posso enxugar e o que é que eu posso equilibrar no momento que eu sei que é tenso, no momento que eu sei que é difícil. Então, essa questão de pegar papel, eu já boto aqui quando a Renata estiver falando, mas eu boto aqui rapidinho, @personal financeiro. Não sei se eu escrevi certo aqui, mas qualquer coisa, só vocês clicarem lá em cima e vai ter as duas pessoas que estão na live e dá para ver o perfil, tá bom?
Ô, Léo, E aí, rapidinho. A gente estava falando de poupar, e como você falou, nesse contexto agora, que óbvio que é o momento de rever, né? Assim, várias coisas. Vamos falar de hoje, né? Amanhã pode mudar, ontem era de outro jeito, mas, por exemplo, hoje, para mim, porque, por exemplo, tem um consultório, estou falando para mim como um exemplo. Nesse momento, o que priorizar, o que cortar? Eu me peguei num momento fazendo uma listinha de onde está o meu dinheiro, quais são os meus gastos e tentando reorganizar isso. Então, assim, poxa, o que é que dá para cortar? Ou então, o que é que nesse momento é muito importante? Sei lá, às vezes a pessoa tem um seguro, tem uma coisa relacionada à saúde, que esse é o momento de manter isso. E às vezes, mais apertado, às vezes você escolhe outras coisas. E o que priorizar, né? Porque, querendo ou não, como você mesmo falou, quem tem um comportamento mais impulsivo em termos de compras pode estar pior. Mas o que eu sinto é que a maioria das pessoas estão mais com receio mesmo de comprar. Mas, por outro lado, por exemplo, às vezes quem comia muito na rua, a feira em casa está maior, porque está passando mais tempo em casa. Então, às vezes, o gasto se mantém mesmo a pessoa não estando indo trabalhar, ou, enfim, não estando com a rotina normal, né? O que é que você acha que a gente pode priorizar ou cortar nesse momento, assim, de incertezas? Essa situação é bem natural, né? Como eu não estou comendo muito fora, eu demando mais em casa, então o restaurante cai, vamos dizer, o supermercado sobe. Só que nem todo mundo está seguindo essa tendência natural. Por quê? Hoje em dia, mais uma vez, com aplicativos, iFood, Uber Eats, Rappi, verdade, entre tantos outros, a gente é tentado frequentemente. Então, chega um SMS no almoço, e aí, está com fome? Eles anunciam patrocinado, segmentado, na hora do almoço e na hora de jantar, com aquela foto da comida dizendo que tem aquele cupom. Então, muita gente está caindo nessa tentação e pode estar gastando mais. Por mais que, de modo geral, eu vejo as pessoas muito mais retraídas e cuidadosas, receosas, do que gastando. Vamos dizer, eu tenho visto mais. Concordo, eu também. Hoje teve um casal de fora que eu faço trabalho, lá da região norte, que me perguntou logo cedo, olha, eu estou com uma lista de coisas para pagar, tá? Mas eu estou tentando equalizar com o que eu tenho em conta no momento. Como é que eu priorizo, o que é que eu escolho primeiro? Então, normalmente, a gente vai primeiro para despesas de subsistência, de manutenção de vida. Ou seja, parece óbvio, mas às vezes a gente confunde e troca as bolas. Então, primeiro é a alimentação. A alimentação, claro, é o básico. Depois, a gente tem que ter muito cuidado com despesas que geram juros maiores. Então, não adianta você atrasar uma fatura de cartão de crédito ou começar a entrar no cheque especial e fazer disso uma bola de neve, porque os juros são galopantes. A velocidade que isso toma é a perder de vista e pode entrar no endividamento que 2 meses de quarentena e 5 anos pagando dívida, por falta de organização ou de priorizar. É diferente de uma conta de energia. Conta de energia, você pode atrasar um pouco mais, que os juros são muito baixos. Então, o prejuízo é muito pequeno. Em Pernambuco, por exemplo, aí é bom cada um procurar no seu estado, eu não sei como é que é em Alagoas, mas em Pernambuco, por exemplo, a CELP está dando a possibilidade de você pagar a sua fatura de energia em até 12 vezes. É uma coisa que nunca existiu. Então, você tem que fazer sem juros ou com juros? Com juros? Você vai pagar no cartão. A princípio é sem juros. Você vai pagar no cartão, pela informação que eu vi, é sem juros. Você vai fazer um cadastro no site da companhia elétrica e você vai fazer esse pagamento como se fosse no cartão. Aí a gente fala, poxa, mas eu vou pagar de todo jeito. Tá. Mas quem tem uma conta de energia de R$100 e para a pessoa que tem uma conta de 100, isso pesa para ela, vai pagar em menos de R$10. Quem tem uma conta de 600, então essa diluição, ela pode favorecer. Não é? Claro, aí eu vou fazer uma alternância entre pessoa física e jurídica. Para quem paga o imposto simples, a gente sabe que tem a possibilidade de adiar o pagamento do simples por 90 dias. Agora tem que ter muito cuidado, porque você vai adiar, não paga nesse mês, mas daqui a 3 meses você vai pagar duplicado. Você vai pagar o do mês e esse que você acumulou. Então tem que ter muito cuidado com isso. Voltando, cartão de crédito e cheque especial, muito cuidado porque os juros são altíssimos. Não vale a pena você estar postergando. Só que antes disso, a gente tem que ir para a conta de subsistência. Não adianta. Você vai para a alimentação, luz você pode deixar um pouco para frente. Mas é hora de... Quem tem consultório, tá? Por exemplo, eu não sei se tem alguma ressalva na lei, porque tem muita coisa que fala disso. Em caso de pandemia, ainda tem estado de exceção. Mas sempre que você for viajar, ou você tem o direito de suspender conta de internet e de luz por 1 mês. Né? Ah, é? Eu não sei se isso
Se eu tenho interesse, eu não sei se chega o máximo a 30 dias ou a 90. Eu acho que é a 30 dias, eu não estou seguro. Mas tem isso imposto em artigo do meu Instagram. Mas, independente disso, você tem a possibilidade de dar uma suspendida nisso. Eu, logo que vi essa situação começar a estourar, fiz uma coisa que valeu a pena. Eu e minha esposa, a gente trancou a academia. Depois que fechou a academia, ninguém mais conseguia trancar. Então, a gente trancou a academia. Já está um mês já que a gente está em casa. Mais um mês de academia com a besteirinha, a gente trancou. Alguém pode dizer, pô, mas a academia não ganhou com isso. Mas eu não fiz nessa má intenção, na verdade. A gente não queria mais pô, não sabia o que ia acontecer. Ó, como a gente não vai para a academia, vamos trancar. Né? Agora, por sua vez, por exemplo, diarista, a gente continuou pagando. Aí já surge uma possibilidade, que ontem a gente comentava em casa. Com essa questão do auxílio de R$ 600, que pode chegar a R$ 1.200, muitos brasileiros que tiveram a possibilidade e o bom coração de continuar pagando o serviço de um diarista, de um jardineiro, não sei, de um funcionário, de um babá, do que for, se esse teu funcionário, se essa pessoa que presta serviço para você, ganhar esses 600 ou até os R$ 1.200, de repente é uma hora de entrar em negociação também e dizer, ó, já que você vai ter uma receita, deixa equilibrar aqui para não furar de um lado e do outro. Então, mais uma vez, o que é necessário é pegar essa planilhinha de orçamento, que eu estou sugerindo, por exemplo, buscar essa minha no perfil, a pessoa listar item a item no caderno. Eu estou sugerindo a minha, mas que é muito detalhada, então ajuda. Porque normalmente as pessoas desprezam muitas outras despesas aí terminam por esquecer. E você entender bem o que é que eu estou esperando receber nesse mês e o que é que eu estou esperando gastar. E diante disso, cruzar. Né? Então, é hora de rever a minha conta de celular. Hoje eu já liguei para o meu cartão de crédito, tá? Que eu sempre tive anuidade gratuita, e esse ano até agora estavam cobrando, mas eu não me contém. Eu vou até o último minuto tentando negociar. Então, já consegui hoje baixar em mais 50%, que eu já tinha 50% de valor de desconto da anuidade, baixei em mais 50% hoje e deixei o protocolo aberto, eu só continuaria se zerasse. Então, vamos lá. É hora de tentar renegociar uma conta de celular, porque tem muita gente pagando caro ainda, tá? E como é que você vai saber se está pagando caro ou barato? Olhando o seu consumo. Se o meu pacote oferece 10 gigas, quanto eu consumo por mês? Se eu consumo 6, 7, 8, eu não preciso estar contratando um pacote de 10, eu posso reduzir. Eu posso usar mais o Wi-Fi em lugares que eu estou. Combo de TV. Léo? Será que caiu, hein? Não entendi, Ju. Você falou aí conseguir desconto no condomínio, estacionamento. Acho que o Léo caiu. Tá voltando, gente. Mas pelo que ele falou, e eu também senti isso na pele, é o momento de realmente renegociar, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então eu já percebi que as empresas e as pessoas estão flexibilizando alguns contratos, algumas coisas para não perder e para, de alguma forma, fidelizar aquela pessoa ainda por um tempo e, de alguma forma, ou facilitar a forma de pagamento ou realmente reduzir. Pelo menos isso está acontecendo. Se a gente for atrás, talvez em outros setores também. Mas comigo, até então, algumas que eu tentei deu certo. Eu ia até cancelar um plano que eu tinha relacionado à questão de exames no consultório, coisas do tipo, e eles falaram que vão flexibilizar. Então, assim, acho que a gente está nesse momento, né? Drica, eu vi que você colocou uma dúvida lá em cima. O fundo de aplicação está oscilando muito. Onde aplicar nesse momento de crise sem perder o sono, é claro. Eu separei aqui uma perguntinha sobre aplicações, mais para o final, assim. Porque eu acho que primeiro a gente está precisando realmente saber o que é que faz com o que não tem, né? E, enfim, e a partir disso, quem já tem aplicações, porque a princípio quem já tem aplicações, de alguma forma já se organizou para isso, né? E aí, às vezes, precisa tirar da aplicação para fazer alguns pagamentos, ou enfim, para se organizar melhor, esse é o momento. E em outros casos, alguém, tipo, como distribuir, né, essas aplicações nesse momento. E aí, vamos ver com ele. Mas primeiro, eu estou pensando assim, em quem não tem, né? Quem não poupou e não tem
não está contando com esse dinheiro. Então, assim, porque eu acho que realmente esse é o maior desespero, né? Você pensar que você não está trabalhando, você não vai ter receita no outro mês e você não conseguiu poupar até então. Mas eu acho que é isso. Deixa eu ver. TV e internet oferece a possibilidade de suspensão do serviço em período pré-fixado, já economiza. Ah, legal, Ícaro, não estava sabendo. Apesar de que TV e internet mais para serviço comercial, né? Como está ficando muita gente em casa, eu acho que acaba que o pessoal está usando até mais, né? Deixa eu ver. A Caixa está adiando prestação habitacional por 60 dias. Consegui fazer pelo aplicativo. Ó, tá vendo? Então estão tendo várias possibilidades que às vezes a gente não tem conhecimento ou não procura saber ainda, né? E que estão ajudando. Eu estou comprando ações baratinhas, mas sem muitos riscos. Depois a gente fala dessa questão de investimentos. Eu estava até vendo mesmo um vídeo dele sobre essa parte, e aí ninguém melhor que ele para falar. Oi, prima, boa tarde. Oi, Muri. Ai, gente, caiu. Cadê o Léo? Deixa eu ver. A internet dele tá muito ruim. Mas bota aí as perguntas e a gente vai tentando. Desconto na cota única do IPTU. E isso, o imposto de renda também eu vi que foi adiado, acho que para junho, se eu não me engano. Então, quem paga o imposto de renda acaba... Quem paga um valor alto e nesse momento, né, acaba adiando um pouquinho esse gasto. Oi, Noemi, é Mimi? Olá, quanto tempo! Considerando um projeto já em andamento, 50% concluído, você acha que é o momento de suspender ou adiar esse investimento? Eita, pergunta difícil. Vai ter que fazer uma assessoria lá com ele. São muitos projetos, né? Alguns em andamento, outros no meio do caminho, outros acabaram de acontecer. Eu acabei de abrir o consultório, né? Não faz nem um mês. Já fechei. Mas, enfim, eu acho que ele pode dar uma direcionada aí no que fazer. Oi, Mimi! Bota aí sua dúvida também. O Léo caiu aqui, mas daqui a pouco ele volta, espero. A gente pode ir falando de sono, gente. Dessa parte eu entendo. Dúvida é manter divulgação em outdoor, site, Google, nessa época que pinga paciente? Amiga, são muitas dúvidas. O desafio tá grande. Melhorou até a qualidade da imagem. Nossa, agora vai mesmo, estou sentindo. Eu espero que grene. Mas tá indo, tá indo. Caiu, mas a gente voltou, deu para entrar em muita coisa agora. Espera aí que eu dei uma invertida aqui. Deixa eu te resumir o que rolou aí. Porque eu virei consultora financeira aqui por alguns minutos. E aí eu queria te passar para assumir assumir o seu papel. Porque eu sou melhor... na parte financeira eu sou uma ótima médica. Olha só... perguntaram, estão falando também da parte de investimentos e tal, mas antes disso, eu acho que isso a gente poderia deixar um pouco por último, porque eu acho que a maior preocupação nesse momento é o que fazer se não tem caixa ou investimentos, por exemplo, às vezes a gente tem investimentos que dentro do planejamento dá para tirar e organizar, que a pessoa já contou com a possibilidade de precisar em algum momento, né? Mas para quem não tem isso, que é o que a gente estava falando, como reduzir algumas coisas ou facilitar para justamente conseguir dar conta dos gastos. Muita gente aqui deu alguns exemplos do IPTU, pagamento de várias coisas, até do imposto de renda também, que foi adiado, enfim. E mesmo a flexibilização de alguns contratos, né, de você ir lá e conversar. Eu estou tendo bons resultados em conversar com alguns parceiros para a gente flexibilizar algumas coisas, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Não é só manter o pagamento da diarista, claro, mas assim, precisa organizar tudo para isso, para você chegar a manter, para ela ficar bem, claro que talvez ela precise mais daquela renda, mas para você também ficar tranquilo. Então, eu acho que estavam perguntando isso e também me perguntaram aqui em relação a
manter questão de divulgação, por exemplo, quem tem negócio, consultório, essas coisas, faz divulgação em outdoor, Google, nessas coisas, tipo, mantém, adia, fica, o que é que você diria? Na verdade, isso depende muito da estratégia da pessoa. Né? A gente Da sabe que na pessoa, rua, né? no momento, isso a gente sabe que no momento, na rua, vai estar sendo muito menos visto. O preço de combustível despencou muito em todo o país. Recife, por exemplo, é a sexta capital que hoje está com preço médio mais barato. Está chegando a R$ 3,99, mas você encontra em alguns postos, falando da gasolina, por R$ 3,60 e tal, quando a média nacional ainda está em R$ 4,29. Por quê? Esses postos não compram combustível a cada semana, eles já vêm comprando há muito tempo. Então, eles já estão com as entregas programadas. Só que o estoque está cheio, eles estão tendo que reter isso. E, ao mesmo tempo, eles estão vendendo. Então, com relação à oferta e demanda prejudicada, na rua não tem carro suficiente rodando, a arrecadação de imposto em Pernambuco esse mês já caiu, acho que cerca de 60% ou 70% até, nessa faixa. Porque um dos principais é o combustível através do ICMS. Então, assim, o Estado também está sofrendo muito com isso. Aí, o que é que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? Menos gente circulando na rua, menos gente olhando outdoor, provavelmente o retorno vai ser menor. Hoje em dia, a gente sabe, claro que um outdoor, um outbus faz efeito. Só que está todo mundo o tempo todo com o celular na mão. E você pode segmentar quem vai ver. Então, quem é da área de saúde, por exemplo, muitas vezes não anuncia, não pode, até dependendo muito do serviço exatamente, mas pode gerar conteúdo. Pode entregar um pouco de algumas reflexões e do que vai estar trazendo para a melhoria da saúde da pessoa e daquela abordagem. Então, sem dúvida, é um momento bom também, é um momento importante. Não é? Porque é um momento que as pessoas querem ver quem está se entregando de alguma forma, quem está entregando algum conteúdo, quem está se dispondo a contribuir. Então, acho que não é momento de parar. Pode manter, mudar a estratégia, dependendo da estratégia da pessoa, direcionar para o momento, né? Exato, eu acho que é um redirecionamento e um entendimento nesse sentido é importante. Né? Muito bacana, o pessoal tem observado. IPTU, as possibilidades que você tem do imposto do Simples, como a gente falou. IPTU é um imposto que normalmente os juros não são tão altos, então, mais uma vez, é muito dentro, já que a gente caiu e voltou, que eu vou repetir, aquela questão de orçamento. É entender o que é que eu tenho a pagar, o que é que eu tenho disponível de caixa, para que eu entenda quanto eu teria que abrir mão. Diante do que eu tenho que abrir mão, eu não posso abrir mão de alimentação, eu não posso abrir mão, de repente, de uma internet em casa, eu não posso abrir mão de um plano de saúde. O que é que eu poderia abrir mão, renegociar, adiar ou mudar de alguma forma? Então, sem dúvidas, num momento como esse, uma conta de energia, eu posso dar uma leve postergada, com cuidado para que não haja um corte. Um financiamento imobiliário, a gente não tinha falado ainda, a maior parte das pessoas tem financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal. E a Caixa já autorizou 90 dias de suspensão do financiamento. Ou seja, Ixi, cortou bem na hora que eu queria saber. Não escutou, não. Então, Ficou ruim aí o som. A Caixa já autorizou, não é? Inicialmente era 60 dias, mas ampliou para 90 dias de pausa no financiamento. Então, quem tem o financiamento pela Caixa, se quiser fazer essa pausa, você pode solicitar através do aplicativo. Não do aplicativo da conta Caixa ou do Internet Bank. É do aplicativo chamado Habitação Caixa. Você entra nesse aplicativo e você tem como solicitar a sua pausa. Não precisa ir em agência, não precisa nada disso. E você pode solicitar essa pausa por 90 dias. A demanda está muito grande, isso faz com que o aplicativo dê uma certa travada. E tem a possibilidade de você fazer isso também por telefone. Mas não é indo na Então, isso também alivia para muita gente. Imagina quem tem aí a parcela do imóvel de 1.500, 2.500, 3.000, não importa. Isso vai aliviar o fluxo pelos próximos 3 meses. Aí vamos lá, é a pessoa que renegociou a internet, renegociou o cartão, a conta do celular, deu uma pausa, tá? Deu uma pausa no financiamento. Tem vários outros bancos também, fora a Caixa, que estão concedendo essa pausa. Então, você tem que ir na sua instituição financeira, pesquisar, ver o contato para entender. Mas a Caixa, gente, é fato. 90 dias se consegue suspender. Tá? Então, tem sim várias possibilidades que a gente pode fazer e pode renegociar. Claro, vai depender muito de cada um. Não é? Vai depender muito da iniciativa e das possibilidades. Você tem a intenção, de repente, continuar com o seu personal, tá? Fazendo aula à distância ou pagando para contribuir. Mas se dá para equalizar, faz um exercício em casa nesse momento e conversa. Olha, eu sei que está uma redução de renda para você, mas para mim, como está também, algumas coisas eu vou tentar equilibrar.
botar um exercíciozinho em casa e tal. A feira, não adianta ficar saindo para fazer feira muito frequentemente, 2, 3 vezes por semana. O ideal é que a gente tente fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, sim, fazer maior quantidade, indo em alguns estabelecimentos, você consiga poupar um pouco mais também. Então, é hora mais do que traçar várias estratégias e para coisas que as pessoas normalmente ignoram. Ficou ruim o som, Léo? Tá meio metálico aí. Cortou? Tá melhor agora? Ficou meio ruim. Melhorou, tava meio metálico, meio cortando, estranho. Tá. O que eu tava falando é que agora mais do que nunca, se piorar ou qualquer coisa, você faz um sinal que eu já tento voltar. É hora mais do que nunca das pessoas passarem a ter atenção. Você está falando aí da possibilidade. Cortou, ficou ruim. Foi. E agora, testando o som. Tudo tranquilo? Como é que tá? Só testando. O som saiu ruim. A Rose falou aí abaixo de financiamento. Financiamento, como é que tá o som? Tá meio ruim. Acho que eu vou sair e voltar. Vá. Enquanto isso eu falo de sono e tal. Será que melhorou? Bom, eu tô pedindo para... Ai, gente, vai botando as dúvidas, a gente vai tentando aí ajudar. Qualquer coisa, sono é comigo. Deixa eu ver, divulgação. A Carol perguntou, projeto em andamento, né? Acho que o momento é de suspender ou adiar. Eu tinha visto até uma live do Léo falando sobre isso. Vou ver se ele repete aí, Carol. Que era justamente falando isso, se é um sonho, é um projeto e tal, vale a pena ver e não desistir do sonho, né? Tentar reestruturar para ver, e óbvio que isso vai passar em algum momento, mas a princípio rever e não desistir apenas pela situação. Léo, você tá aí? Tô, eu espero que tenha melhorado o som. Vamos ver aos poucos, né? Tá meio ruim, ó. Deixa eu tirar. Ele está carregando o celular, deixa eu tirar para ver se muda alguma coisa, mas geralmente não. Tá. E agora, melhorou? Mudou alguma coisa? Melhorou. Foi? Tá bom, vamos ver. Senão eu tento acoplar um microfonezinho aquele aqui para ver se melhora. Então, uma colega... a Rose diga. Não, eu ia dizer que uma colega... A Rose tinha falado de... Pode falar, perdão. Uma colega que perguntou, considerando um projeto em andamento, 50% concluído, você acha que é momento de suspender ou adiar esse investimento? Eu vi uma live tua passada, e eu estava até falando isso aqui, em relação a essa questão de projetos, sonhos e tal, tipo, assim, não só desistir disso, rever, ver se é uma coisa viável, mas se é um projeto em andamento, não sei, o que é que você teria para dizer? Eu acho que é hora de repensar muitas coisas, né? Tem que entender o seguinte, para esse projeto que eu tenho 50% do cronograma físico dele avançado, e talvez do financeiro também, já tenho 50% da obra, não sei o que é o projeto exatamente, avançado, e 50% dela paga, ok. Os outros 50% que faltam, primeiro, eu vou ter gente e a empresa, os envolvidos, conseguindo operar normalmente nesse período, é uma coisa. E a outra, eu já tenho fôlego financeiro para cumprir ele até o final. Se eu tenho, ótimo. Eu vou estar cumprindo esse projeto no momento que talvez eu tenha menos disposição e que eu possa dar mais atenção. Se eu dependo de alguma renda que eu preciso gerar nesse período para custear, aí tem que rever, com certeza, né? É bom repensar. A não ser que eu tenha um fluxo financeiro dessa renda no momento que vai me permitir. Então, eu não sei responder, na verdade, claro, por isso. Cada caso é um caso. Que é bom avaliar. São os pontos que eu avaliaria. A Rose falou aí, num determinado momento, sobre refinanciamento. Sem dúvidas,
uma boa possibilidade também, tá? Como é um refinanciamento? Eu já tenho um carro, para quem não sabe, eu já tenho um carro quitado, por exemplo, e eu posso chegar numa instituição financeira e refinanciar esse carro ou parte dele. De modo geral, eu tenho juros mais baixos, porque eu boto o carro como garantia, o bem como garantia. Então, eu recebo o dinheiro e o meu carro que estava quitado, ele passa a estar novamente com percentual financiado. Então, é uma forma também de você ter acesso ao crédito um pouco mais barato. E muitas dessas opções, o gerente do banco não vai falar para você. Você está precisando de dinheiro mais caro é o dinheiro do cheque especial, o dinheiro que vem fácil e custa muito caro. Já está ali pré-aprovado, é só meter a mão. Mas os juros vão variar aí de 8%. Hoje em dia está chegando até 8%. E nesse período, tá, eu estou trazendo informações do mercado. A Caixa Econômica está fazendo juros de cartão, não trabalho na Caixa, tá? Mas eu estou trazendo as coisas boas e normalmente bancos públicos, eles costumam puxar essa corrente para tentar fazer com que os privados cheguem junto também. Então, o juro do cheque especial da Caixa, eu acho que já começou a 2,9%, que é um juros, não vou dizer que é baixo, mas em relação ao mercado, é realmente fora de faixa, é muito interessante. Então, é hora da pessoa tentar ver, entender tudo o que tem aí de satélite em relação ao meu negócio, ou a minha vida e a área que eu produzo, e tentar me reposicionar. Eu não faço, na verdade, trabalho com empresas, com pequenos negócios, consultórios, enfim, desde 2017. Mas eu voltei nesse período, porque desde o dia 20 de março, mais ou menos, muita gente veio tirar dúvida comigo, pedir orientação, e aí começaram pessoas a pedir: pô, tu não presta um serviço nessa área, não? E eu vi duas coisas. Uma, que tem gente que está precisando que eu podia ajudar, e outra, que era um viés a mais para abrir para o meu negócio, para a minha empresa, que é uma pequena empresa, para nesse momento, uns 3, 4 meses, dar um suporte para esse pessoal também. E aí eu estava reunido semana passada com o dono de um restaurante em Natal. Esse cara comprou a operação do restaurante em fevereiro. Imagina só, ele não fechou nem um mês completo. Ele entrou na segunda semana de fevereiro. Meu consultório. Né? Tá ouvindo? Não, eu fiz assim, meu consultório também foi isso aí. É verdade, você falou, é verdade. Ele não fechou nem um mês e já teve uma queda. E ele não tinha delivery, porque o gestor anterior, o dono, não fazia delivery. Então, para ele se inscrever no iFood, ele entrou no iFood, mas não queria entrar. Então, não teve resposta rápida e por aí foi todo. E começar a se estruturar para fazer entrega e para... Então, imagine como não está tendo mudança no momento que a gente vive. Muita gente precisando se readaptar. Nutricionista não podia fazer por questão do conselho, a primeira consulta online, parece que podia-se muito a partir da segunda e tal, agora está podendo. Então, para eles é bom porque abre um viés, que eu não sei se depois vai se continuar ou não, porque mas isso quer dizer o quê? Momento... A nutricionista de Maceió não pode atender uma pessoa de Recife, eticamente, dentro das coisas todas aí falando, porque não se pode, agora pode. Eu já faço trabalho de atendimento online há muito tempo, para mim não teve impacto nesse sentido. Quem é dentista, impacto gigante, porque a classe praticamente parou, só pode atender urgência. Então, imagina só um casal que os dois são dentistas, e se não tiverem uma reserva de emergência, e se tiver filho, por exemplo, plano de saúde e a vida toda para fazer, como é que faz? Aí a gente dá mais um passo para trás. Coisas básicas de gastar menos do que ganha, entender um pouco do seu orçamento e da sua realidade e deixar de, muitas vezes, caretice ou receio que a gente tem em relação à vida financeira. Eu não gosto de número. Aí a pessoa não gosta de número, mas quer ganhar dinheiro, quer viajar, quer trocar de carro, quer ter um futuro tranquilo, aí trabalha mais. Trabalha mais, isso acontece muito com o médico, tá? É muito comum. Aí dá mais plantão, porque o médico tem muita questão de monetizar a vida por plantão. Isso aí com 3 minutos você resolve. Mas eles são 3, 12 horas fora de casa, que pode pesar muito mais e vai fazer com que a pessoa diga: eu estou muito cansado, eu estou cansado, eu mereço. Aí ganhou dinheiro e provocou um débito de sono nessa história, né? Gastou mais. Aí até o que eu ia lhe perguntar, quando a gente estava conversando antes, não é? Num momento como esse, deve ter muita gente perdendo sono, né? Deve ter muita gente com a cabeça aperreada. Agora eu que lhe pergunto, né? O que é bom, o que é importante também para a pessoa tentar ter um sono mais tranquilo e diante de toda essa turbulência que vive, a pessoa tentar estar centrada para pelo menos ter uma noite bem dormida e um pouco mais de qualidade, né?
É verdade, Léo. Assim, na verdade, o sono ele entra num contexto geral, né? A gente está num momento de muitas incertezas, então muita gente está perdendo o centramento, o equilíbrio mesmo. Algumas pessoas que já tinham problemas ou de saúde ou mentais, assim, tão piores. Outras que não tinham, estão ficando, nem que seja psicológico. Você já passou, alguém já espirrou, você já chega em casa já psicologicamente doente, com Covid. Enfim, então, assim, é um período difícil. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Esses projetos, essas coisas todas, acabam que estão todos pausados. Então, está todo mundo meio perdido no que fazer, até quando isso vai durar, e se volta um pouco o comércio, mas se volta e fica até quando. Então, assim, a minha sugestão, de uma forma geral, é realmente viver um momento de cada vez. Antes eu estava dizendo um dia de cada vez, mas às vezes dentro do dia acontece tanta coisa que a gente tem que se flexibilizar um pouco mais. Pensando no sono, essa questão de manter uma rotina em casa, principalmente para as pessoas que estão trabalhando em home office, é muito importante. Porque a gente se perde. Na primeira semana vira, apesar de não ser uma coisa legal, mas vira festa. Você vai ver as lives, vai ver as aulas e faz tudo. Segunda semana, já vai diminuindo um pouco a empolgação. Terceira semana, você já não está mais com o saco daquilo, já parou de ser novidade, né? Então, assim, eu acho que a gente está entrando por aí. Nesse momento onde aquele início de que legal, todo mundo está se ajudando e vamos lá e fazer exercício e tererê. Aí, beleza, já passou, eu estou 3, 4 semanas em casa, já estou de saco cheio. Então, assim, eu acho que realmente precisa ter um centramento, um equilíbrio e buscar coisas que tragam esse equilíbrio, né? Como, enfim, ou às vezes estar com a família pode ser uma coisa boa, pode não ser, dependendo do contexto. Mas, de alguma forma, criar uma rotina dentro de casa está sendo algo bem importante, porque senão o sono, como outras coisas, também se perdem. Então, a gente está no mesmo ambiente, vamos falar assim, de uma casa, fazendo tudo. Exercício, comendo, trabalhando, dormindo. Então, o cérebro passa um pouco a desassociar, né? Dependendo da pessoa, se faz tudo isso dentro do quarto, em cima da cama. Chega na hora de dormir, tem muita gente que tem dificuldade, principalmente se ela tiver com problemas financeiros, ou começar a pensar nisso na hora de dormir. Então, a hora que você já vai começar a se direcionar para o quarto, não é um momento para fazer isso que a gente está conversando aqui, que é ficar pensando nos planejamentos, nas dificuldades, porque se você fizer isso, isso é interminável, a mente vai criando, planejando, querendo, daqui a pouco você realmente passa a noite acordado. Então, assim, o momento de fazer isso, de preferência durante o dia, se dando um limite. Cada um funciona de um jeito. Então, assim, tem pessoas que são mais noturnas, então esticam mais à noite e às vezes estão com a flexibilidade maior de acordar um pouco mais tarde. Isso até tem seu benefício nesse momento, que às vezes uma empresa teria que estar às 7 da manhã lá e às vezes sofre para acordar, enfim. Mas para quem é mais matutino, que acorda cedo, priorizar fazer as coisas de dia e deixar para já no final do dia já ir desacelerando. Olhar, óbvio, ficar por dentro das notícias e tudo, mas assim, não tornar isso uma coisa viciante, porque deixa a gente angustiado, né? Então, assim, acompanhar, mas de uma forma que te traga informação e não para te trazer apreensão. Então, assim, dentro de um contexto de saúde, de cabeça, de bem-estar, o sono, uma pessoa que está conseguindo alcançar esse equilíbrio, com certeza ela está conseguindo dormir bem, mesmo dentro das incertezas, dos medos, das apreensões, mas que isso daqui a pouco vai passar. Então, a gente ajusta ali, cancela alguma coisa aqui, rearranja ali e vai dar certo. Só que, assim, ficar levando isso para o momento onde a gente... seria o nosso momento de prioridade de descansar a mente, que passa o dia todo aí em alerta, realmente não é o melhor momento. Então, cuidar dessa rotina aí para que essa parte passe logo e daqui a pouco a gente está conseguindo organizar melhor os projetos e as finanças, né? É isso que eu tenho para falar do sono. Até porque sono em atraso a gente não consegue repor, né? Eu já ouvi isso, não adianta. É verdade. Eu tenho dito às vezes, essa noite dormi 2, 3 horas, no sábado durmo um pouco mais. Não adianta, não repõe. E outra, né? Você termina perdendo parte do seu sábado, coisa do tipo. Então, as perguntas é interessante. A Silvia, que eu conheço, que sempre acompanha muito as lives, Marmitas Coma Bem, está perguntando. Eu conheço algumas pessoas que estão tomando remédio para dormir. Conhece ou conhece, Silvia? Assiste a live Carrossel do Leandro. Gente, não acompanhe o Léo. O que você aconselha?
Aí ela perguntou, o que é que você aconselha sobre isso? Pessoas que estão se automedicando, eu acho, ela falou. Esse é um problema geral, né? Independente do que a gente está vivendo, a automedicação em relação a essa questão do sono. Então, tem que ter muito cuidado, porque, como tudo, tem efeito colateral, né? Então, não existe medicação perfeita e nem milagre. Então, se existisse, só existia uma, não precisava de outras. Então, toda medicação ela vai ter o efeito benéfico, que vai funcionar para algumas pessoas, para outras não, até porque a dificuldade de dormir varia de uma pessoa para outra. Uns têm mais dificuldade de começar o sono, outros começam tranquilo, mas durante a noite acordam muito. Outros começam, mantêm, mas acordam muito cedo e às vezes acorda com um sonho ruim ou com a cabeça já funcionando, querendo trabalhar já mentalmente, e aí às vezes aquilo acaba faltando durante o dia. Então, assim, a automedicação é algo bem perigoso. E não tem um remédio padrão, né? Que deu certo para meu amigo, ou deu certo para alguém que eu falei no WhatsApp, eu vou usar também. O pessoal tem muito disso, de querer pegar a dieta do outro, seguir uma coisa do outro, né? Teve mais coisas aqui, deixa eu lhe ajudar aqui para a gente fazer. A Bia perguntou... É a mesma coisa contigo, tipo, alguém que te faz uma pergunta genérica sobre finanças e você tem que analisar caso a caso, né? Tipo, para uns você vai recomendar uma coisa, para outros você vai recomendar outra. Então, assim, generalizar acaba alguém sai prejudicado. Mas tem vários médicos a Bia perguntou, disciplina e agenda de atividades diárias, você recomenda? Eu vou falar minha opinião rapidinho para você falar, mas eu acho que é sempre bacana, sobretudo num momento como esse, que, como a Renatinha falou aí, as pessoas estão vivendo no mesmo ambiente. Aqui em casa a gente faz exercício na varanda, come na sala, trabalha no quarto que já é de trabalho, mas meu filho também está em casa. Então a rotina, aí você ter um quadrozinho, ter as atividades, dá uma sequência melhor, e sobretudo quem tem criança em casa, para entender que cada momento é um momento e tentar adequar da melhor forma. Porque se ficar muito solto, termina que rola em produtividade de quem está trabalhando em casa. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram, e também pelos relacionamentos da gente, a gente percebe que a maior parte das pessoas já estão trabalhando sim de casa, diferente da primeira semana, onde a pessoa ainda estava se adaptando na empresa para home office e tal. Então, me parece bem saudável sim, na questão de disciplina, agenda de atividades diárias, né? Com certeza, a gente precisa fazer isso, porque ficar o dia todo no mesmo ambiente acaba que a gente vai deixando livre demanda. E aí, quando vê, você está querendo dormir de dia, à noite quer ficar acordado no computador, vendo as lives da madrugada. Enfim, aí dá uma desajustada. Então, a gente precisa fazer, sim, um cronograma, mesmo que no outro dia aconteçam coisas que você mude. Tem que ter essa flexibilidade. Por outro lado, planejar te ajuda a ter um norte ali, né? E uma colega falou aqui... muita coisa boa aqui. A Ju Isso, a Juliana... É até de Maceió, eu já tive o prazer de fazer o trabalho, o acompanhamento, mentoria com ela, com o Yuri, para casais que são daí de Maceió. Ela perguntou, doutora, Juliana Menezes, doutora, e quando ocorre o efeito inverso? Quando o sono diurno é em excesso? E aí, como é que faz? Então, Léo, tem que entender também essa sonolência excessiva que a gente chama, né? Pode ser uma sonolência excessiva, uma pessoa que tem um distúrbio mesmo, de hipersonia, que a gente chama, mas na maioria das vezes é um desajuste do próprio ritmo do sono, que a gente chama isso de ciclo circadiano, ou o sono está sendo insuficiente, é uma insônia em algum grau, que é alguma queixa relacionada à quantidade ou qualidade do sono, que no outro dia você parece que ainda está em débito. Porém, com essa questão de ficar muito tempo em casa, a gente tem que ficar atento, né? Quem tem um padrão um pouco mais depressivo, um pouco mais medroso, pode talvez estar entrando por algo aí onde quer ficar dormindo à noite, de dia, o dia inteiro. Então, assim, são várias questões que a gente precisa avaliar, mas o ideal é que, se isso já acontecia antes, talvez é hora de procurar ajuda. Se isso está acontecendo agora... Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, eu acho, né? Porque se, como você ia falar, não sei se era nessa linha, mas se isso está acontecendo agora, a pessoa tem que ter cuidado para não levar esse hábito adiante, porque imagina quando volta ao trabalho e você inverter um pouco a sua dinâmica. Nossa, de passar a ser mais noturno, né? E durante a produtividade, isso vai afetar o todo e pode ser bastante perigoso, né? Tem um lado não positivo da sonolência, mas positivo assim, talvez seja uma grande oportunidade da gente se conhecer um pouco melhor. Eu estava conversando isso com um colega médico, eu até atendi ele,
E assim, o que é que acontece? Por exemplo, eu sou mais matutina, sou mais diurna, então gosto de acordar cedo, fazer as coisas de dia e dormir cedo. Aí vamos dizer que eu precisasse trabalhar à noite, então para mim aquilo é mais sofrido. Porém, com o tempo a pessoa se acostuma e vive daquela forma. Mas vamos lá, a gente está num período onde a gente está mais tempo em casa, então assim, muita gente está começando a descobrir qual é o seu próprio ritmo. Então assim, às vezes quem é uma pessoa mais noturna, mas que trabalhava de dia, está voltando a ser noturno, porque não está tendo aquela obrigação de ter que sair de casa cedo, bater ponto no trabalho aquele horário e tal. E quem é mais matutino, talvez está acordando num horário que é mais fisiológico para si mesmo. Então, assim, também é uma grande oportunidade de se perceber. Poxa, realmente eu sou mais noturno, só que eu trabalhei tanto tempo de dia que eu já nem sabia mais que eu era. Ou vice-versa. Então, assim, é uma oportunidade para isso, porém, se isso está demasiado, a pessoa está tendo muita sonolência durante o dia, eu acho que é algo que precisa ver melhor. Tem muita pergunta aqui, e é bom porque eu estou vendo aqui, Renatinha, vi, mas não consegui falar com ninguém, mas eu vi que Dona Sofia Vilela passou aí 1 hora, Renatinho estava por aí, e aí eu estou vendo aqui a Juliana, eu acho que a gente respondeu agora, estou indo para uma pergunta lá de baixo do meu amigo Eduardo, e depois a gente sobe, porque tem umas questões interessantes em relação a celular e sono. Aí Eduardo está perguntando uma coisa que muita gente está me pressionando, que é em relação à barba nesse período, tá? E não devia as pessoas terem mais cuidado porque pode reter o vírus. A resposta que eu tenho dado para quem me pergunta, pai, mãe, amigos, é que como eu não saio de casa mesmo, então eu não estou levando para lugar nenhum, né? Mas eu não sei se isso já foi justificado ou se é fato que pode ter mais o vírus em relação à barba, se você tem ouvido falar sobre isso daí. Não. É um outro assunto, a margem de sono, né? Mas faz parte, é o momento que a gente está vivendo. Não, é real, Léo. Isso pode acontecer igual ao nosso cabelo também. Principalmente profissional de saúde, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque a gente fica mais exposto, principalmente a pessoas doentes. Então, principalmente profissional de saúde, a orientação é justamente para que tire a barba, para não ir para casa e realmente reter o vírus dessa forma. Você, a princípio, está em casa, mas tem que ter um cuidado maior mesmo, porque se por acaso voltar a trabalhar ou vai fazer feira ou coisas desse tipo, diferente de uma pessoa que não tem barba, a chance de, se por acaso o vírus realmente chegar nela, é maior. Ou ter um cuidado maior de higiene, tipo, de higiene assim, dobrado, que antes a pessoa não precisava fazer tanta higiene local, mas talvez quando chegar em casa, os mesmos cuidados que a gente está tendo com o que vem da rua, com objetos, com roupa, com sapato, ter esse cuidado também com a mão de lavar, ter esse cuidado também com a barba. Mas é algo para ficar atento. É interessante esse negócio de sapato, porque a gente nunca teve a prática em casa, mas desde que meu filho nasceu, já vai fazer 5 anos, que a gente mudou isso. A gente já não anda de sapato, não entra com sapato, com sandália, que vem da rua em casa, há 5 anos. Então, muita gente, quando tem criança em casa, passa a aderir esse hábito, e quem não tem, traz da rua mesmo, anda em casa e acabou-se. Acho que os hábitos das pessoas vão mudar muito também em relação a isso. Verdade. A Juliana perguntou aqui, o Antonioli, J. Antonioli perguntou faz um tempinho aqui, em relação a 10, 12 horas ao dia em frente à luminosidade de telas. A Ju Antonioli, a Ju Antonioli, eu tô rindo. Linda, beijo para ela. Ela mora em São Paulo e ela está provavelmente só comentando, porque realmente a gente fica mais exposto a telas. A gente já tinha, antes disso, a gente já estava com esse problema, que isso interfere na questão do nosso sono. E ficando mais tempo em casa, a gente acaba ficando muito na luz artificial, seja da luz mesmo da casa, no celular, no computador, na TV, e isso acaba diminuindo um pouco a produção de melatonina. Então, por si só, e diminuindo também a exposição solar. A gente não está saindo de casa. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado também de, nesse cronograma, também ter momentos de ausência de telas ou de luz para descansar um pouquinho essa mente, esses olhos e deixar com que as coisas fluam de uma forma mais natural. Aí 2 coisas que eu vou pegar aqui. Uma, aproveitar aqui o jabá feito pela Silvia, da Marmitas Coma Bem. Se você não conseguir dormir e estiver na madrugada, assista a live Carrossel do Leandro, que é muito boa. E vai até umas 2 da manhã. Você dorme tranquilo depois. Muito bom. Muito assunto. Cuidado. Viu? E a Bia Sessi falou aqui que meu sono está péssimo
porque dispensei as cuidadoras da minha mãe, e estou vivendo o ritmo circadiano dela. Ela acorda umas 4 vezes pela noite para ir ao banheiro e eu vou junto. Olheira gigante e morta. Aí eu penso, é uma dor, é um peso, mas eu tentaria pensar o seguinte: quando eu era bebezinho, quem fazia era isso, era eu, né? Eu dava trabalho e acordava 3, 4, 5 cervejas por noite. Dormir, né? Eu acho que é o alento que tem que pensar aí, né, Bia? Eu sei que não compensa, que não vai matar o sono, que a olheira não vai sumir, mas é pensar um pouco disso. Lá atrás, quando eu não andava, quando eu não trocava fralda e acordava chorando a noite toda, era ela que estava do meu lado. Então agora é a minha vez de dar a mão. Eu acho que é o único alento que restaria para pensar, e paciência, porque isso vai passar. Né? Aí tem mais coisa aí para baixo. Sempre suscetível, né, Léo? A Bia tá lá com a mãe dela mesmo e cuidando, e não tem opção, tem que cuidar mesmo. E assim, o que eu falo é que quando a gente tem um pouco de organização relacionada à nossa rotina, incluindo o sono, vão surgir situações que a gente não vai dormir bem por algum motivo. Óbvio, a Bia está passando por isso. Então, assim, ela vai cuidar da mãe dela. Então, assim, isso talvez desajuste por um tempo o sono dela, mas em algum outro momento as coisas vão se regularizar mais. E diversas outras situações. Mas quando a gente sabe de onde a gente partiu, fica mais fácil voltar. Quando a gente o sono já é bagunçado, a rotina já é perdida, você só desorganiza mais. Então, aí você vai voltar para onde, entende? Então, assim, as situações vêm, às vezes a gente passa períodos que precisa realmente e demanda da gente, e a gente não tem como fazer diferente ou fazer o melhor que a gente pode dentro daquilo. Mas o que eu posso dizer é que se a gente cuidar disso, a gente sabe para onde voltar. Mesmo que naquele momento a gente se perca um pouco, porque faz parte, né? São as demandas da vida mesmo. Eu estou vendo aqui meu amigo Ícaro Gama, que nunca mais eu falei, nunca mais vi. Eu tenho que voltar em Maceió, viu, gente? Urgente. A última vez que eu fui foi aniversário de Theo, do meu filho, de 2 ou 3 anos atrás. Tem que voltar. Ele está perguntando se eu não vou tirar a barba. O negócio está grande, pressão. E olha que só tem 20 dias e eu nunca deixo, viu? Mas você ia falar alguma coisa, perdão. Eu ia. É que o pessoal perguntou antes, e era também uma pergunta que eu tinha deixado para o final, assim, para o final, quando eu falo assim, não ser o início da nossa conversa, em relação à questão de investimentos. Então, assim, vamos dizer, tem algumas pessoas que já têm dinheiro aplicado em alguns investimentos. E como que a gente poderia pensar nesse momento? Por exemplo, assim, tem vários tipos de investimentos, tem ações, tem investimento de curto, médio, longo prazo. E aí, dependendo da carteira financeira que a pessoa tenha, vamos falar numa situação onde a pessoa possa realocar esses investimentos ou tirar caso precise. Tipo assim, que momento é esse para a gente? Como a gente pensar nesse sentido? Tipo, é um momento de tirar uma parte, é um momento de manter, ou é um momento de redistribuir em alguns perfis que antes que alguns meses atrás a gente não estava fazendo? É um momento de arriscar ou não? Enfim, porque como as ações, né, às vezes baixa aí, é o momento de comprar. Mas como assim comprar? Se a pessoa às vezes não está com dinheiro. Né? Eu vou partir do princípio que, primeira coisa, o primeiro investimento que todo mundo deve fazer é no seu fundo de reserva, na sua reserva de emergência. Isso é doloroso para muita gente, porque, resumindo aí, tá? A reserva de emergência é aquele capital que você vai juntar justamente para momentos de emergência, de redução de renda, de desemprego, de uma perda de alguma coisa, você tem que chegar junto da família por questão de saúde. Então, você tem uma reserva ali que lhe garante esse suporte para momentos como esse. Então, é isso, né? Os primeiros investimentos que eu tenho que fazer, a título de reserva de emergência, precisa ser em algo conservador, de renda fixa que tenha alta liquidez. Alta liquidez precisa de dinheiro, está na mão rápido. Então, isso já deixa muita gente com o coração na mão. Facilidade de tirar o dinheiro se precisar, né? Porque, como é para uma emergência, eu não vou ter tempo. Então, é a história. Tem gente que fala, eu tenho um terreno, tenho uma salinha comercial, não serve para emergência. E aí a gente vem num momento que ações vinha muito bem no Brasil, a Bolsa estava crescendo muito, a gente vinha vivendo o que se chama do bull market aí, né? Estava realmente numa crescente fantástica, até acontecer tudo isso. E aí muita gente que nem de ações, nem da Bolsa entrou nisso que se chama do efeito manada. Ações está bom, eu não entendo, mas eu vou comprar. E a Bolsa vinha variando apenas para cima. E a renda variável, como o nome já diz, varia, e não só para cima. E só agora muitos brasileiros experimentaram e perceberam que ela varia para baixo também, caiu muito. E aí muita gente que não tem perfil, que não tem conhecimento, se viu pela primeira vez e de uma forma muito severa perdendo dinheiro.
Então, primeiro ponto, os investimentos iniciais têm que ser na sua reserva de emergência, que deve ter um perfil conservador, com alta liquidez, dinheiro na mão rápido, e o foco não está em rentabilidade. O foco está em liquidez. Então, muita gente fala, a taxa Selic está caindo, eu estou botando dinheiro no Tesouro Selic, que é um título que rende mais do que a poupança e tem alta liquidez. Poxa, e aí, como é que eu faço com a taxa Selic caindo? Nada. Porque você não está pensando em rentabilidade. Quando você está em reserva de emergência, é liquidez. Então, você mantém o plano. Se você tem um perfil que se expõe mais ao risco, você tem conhecimento, sim, na renda variável em ações. É um ótimo momento, sem sombra de dúvidas, para você entrar pesado no mercado de ações. Agora, sim. Caiu, voltou. Então, voltando aí para onde eu estava falando. Então, o que acontece é isso. Se a pessoa tem a reserva de emergência formada, ela pode se permitir investimentos que, sim, o foco esteja na rentabilidade e não mais em liquidez. Agora, isso respeitando o seu perfil de investidor. Perfil. Né? A maioria das pessoas se dizem conservadoras porque não tem conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não tenho segurança. Se eu não tenho segurança, termina que eu prefiro estar na poupança e fico na inércia achando que ali é o melhor lugar. Então, isso é muito comum. A falta de segurança é levada pela falta de conhecimento. Tá? Aí, outro ponto, se você tem, sim, o conhecimento da renda variável, tem sua reserva de emergência formada, o mercado de ações está, sim, trazendo na bolsa muito produto, muito ativo barato, muita empresa com preço bom. Então, é um ótimo momento para você entrar um pouco mais para agora entrar naquilo que tem conhecimento. A gente tinha 600, 700 mil CPFs inscritos na bolsa até um ano e pouco atrás. Hoje a gente já está aí entre 1,5 milhão e 2 milhões. Então, depois desse momento que a gente está passando, quando a gente for olhar daqui a 6 meses, a gente vai ter pouquíssimos CPF ativos na bolsa. Porque muita gente está vendo que a renda variável não é para ela e está terminando correndo diante disso tudo. Porque o brasileiro, de modo geral, é mais conservador, como eu falava, pela falta de conhecimento. E aí termina que é o efeito que gera. Acho que o primeiro ponto é reserva de emergência. O segundo ponto é entender o teu perfil, respeitar o seu perfil de investidor, investir em produtos que sejam aderentes a ele, e não só o teu perfil, mas também o seu prazo. Tem gente que bota dinheiro em ações para comprar um apartamento daqui a 2 anos. Mas quando ele está por um prazo, por uns 5 anos, 10 anos, 12 anos, é um prazo que você não precisa e não vai lhe quebrar, não vai fazer falta se você perder aí no prazo. Então, quer dinheiro para um apartamento, para um imóvel, para uma viagem no fim do ano, aí você corre o risco de ter botado 20 e de repente tirar 3. Quebrou a viagem, se frustrou e não deu certo. Porque o perfil de investimento não é aderente ao teu planejamento. Então, isso também é muito importante de perceber. Ou seja, a gente vê que é muito uma questão também de quem conhecimento. Não é investir em conhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem muito livro bacana. A gente tem muito conteúdo gratuito bacana. Tá? A gente tem muito, aí eu não vou falar agora de mim, mas não só de novo. Hoje não faltam bons educadores, planejadores financeiros no Brasil, e certamente tem na cidade de quem está assistindo a gente, tem pessoas como eu que fazem trabalho online. Não só para a questão de endividamento, restauração financeira, mas também para investimento, para planejamento financeiro. Então, investir, quando eu digo, pode ser você comprar um livro, pode ser você fazer um curso online, pode ser você fazer um trabalho de mentoria, de uma assessoria, pode ser você se dedicar um pouco mais e acessar o tanto de conteúdo gratuito que tem na internet. Se você vai aprender conteúdo gratuito, então você pode ter um pouco mais de dificuldade, mas tem uma curadoria. Você vai botar como organizar financeiramente comigo, vai aparecer um pancada de coisas. Você senta com alguém que faz um seu trabalho, vai ter algo mais direcionado. Mas eu quero dizer, para quem quer investir e não quer investir em conhecimento, sim, tem que pegar e como fazer a coisa. Agora, precisa dedicar um pouco, dedicar tempo e correr atrás. E possibilidades absolutamente não faltam. Ô, Léo, e me diz uma coisa assim, para a gente, para o pessoal entender, e talvez para a gente ir finalizando, sobre o seu trabalho mesmo. Assim, eu te apresentei no início, mas entre idas e vindas, eu não sei se quem ficou, escutou. Então, assim, só reiterando, o Léo, eu fiz assessoria, já conheço ele faz muito tempo, a gente é amigo,
E há 2 anos atrás, eu acho, ele me ajudou nessa parte financeira. A gente fez uma assessoria aí de uns 6 meses e isso me ajudou bastante até hoje. E acho que está na hora até de reciclar, viu, Léo? A gente precisa conversar de novo. Atualizar alguma coisa. Com certeza, porque muda, né? Muda o panorama, muda o cenário econômico, político, mudam os projetos. Muda os objetivos, né? Às vezes, novos objetivos, novos sonhos. Então, a gente precisa rearrumar. Mas, de antemão, eu queria que você explicasse aí para o pessoal o que é o seu trabalho, como é que funciona, até porque se alguém tiver interesse, já sabe assim, se é o perfil e como é que faz para te procurar. Não, claro, bacana. Bom, então, aí para a gente ir, como você falou, na reta final aí da gente, eu trabalho com planejamento financeiro, educação financeira, investimentos. Planejamento financeiro já inclui tudo isso, na verdade. Então, eu trabalho com pessoas que têm um perfil desde endividado, não é quem está meio enrolado, seja se endividando ou consumindo reserva, que está gastando mais do que ganha, pessoas que estão equilibradas, que são aqueles que estão na chamada corrida dos ratos, né? Que estão pagando conta. Né? Simplesmente paga conta, mas não poupa e se sente super sobrecarregado com isso, porque não consegue poupar, investir nos sonhos e fazer as coisas acontecerem. E atendo também bastante gente que já poupa, mas que não investe. Investe em produtos de um grande banco, deixa o dinheiro na poupança. Então, essas pessoas, por exemplo, eu começo a injetar conhecimento, planejamento, para que a pessoa saia de um grande banco, conheça os produtos de cobertura e que busque uma rentabilidade e um crescimento que, no final, é relativamente melhor do que a pessoa teria estando na poupança ou em produtos de grande banco. Né? E trabalho também com muita gente que já poupa, mas quer potencializar esse percentual de poupança. Né? Então, no universo financeiro, é sempre procurar aquele próximo nível. Hoje a minha situação é essa, eu queria almejar isso. Então, eu entro para fazer um trabalho aí de planejamento, de mentoria, de acompanhamento, para que a gente procure fazer esse objetivo acontecer. Quem quer conhecer um pouco mais, vai lá no meu perfil, Personal Financeiro no Instagram. Lá no link da bio tem um resumozinho disso. E no link você vai ter acesso a muito do meu trabalho. YouTube, podcast, algum material meu, e vai conseguir acessar. Bacana. Você caiu algumas vezes a nossa conexão, mas eu acho que deu para entregar muito conteúdo bacana do que vem tirando o sono de muita gente, que é a vida financeira, e também em relação a você, quanto à qualidade de sono, fatores que interferem. Eu acho que quem passou por aqui teve com a gente, teve muita coisa rica para levar aí para esses dias, né? Com certeza, Léo. Eu só tenho a agradecer mesmo de coração. Né? E assim, espero que a gente consiga ir conversando e marque aí essa reciclagem. Espero que o pessoal que acompanhou a gente tenha aprendido ou, enfim, entendido algumas coisas. Deixo à disposição aí para quem quiser ainda continuar conversando com a gente por direct ou por outras vias, como você falou. E vamos lá. Agradeço mesmo. Só duas coisinhas finais. Quem quiser acompanhar um pouco mais também do trabalho, tá? Tem a possibilidade de estar recebendo conteúdo semanal meu gratuito através do WhatsApp, lista transmissão. É só ir lá no meu Instagram, nas bolinhas de destaque, você clica no link e já solicita a tua inclusão. A gente está incluindo aos poucos, porque tem sempre bastante gente pedindo, então passa uns diazinhos aí para a gente incluir. Tem um canal no Telegram também, tá bom? Também tem um atalho direto para você lá no meu perfil do Instagram, para que você possa entrar. E para quem está meio enrolado na vida financeira, para quem está de alguma forma meio endividado mesmo, ou teve redução de renda, perdeu o emprego esses dias, eu vou estar começando muito em breve um programa mergulhar e pelo menos ter bons insights. Cortou, Léo. Cortou bem na hora do negócio que você falou. Ah, tá. Então, para quem está no perfil mais endividado, mais enrolado, perdeu o emprego, teve uma redução de renda recente, quer tomar mais as rédeas da vida financeira, eu vou fazer um programa bem intenso que eu vou estar divulgando aí nos próximos dias, vai ser pancada. 3 semanas aí de maratona, de muita correria. Então, quem tiver interesse em saber isso, porque, de fato, eu vou selecionar e abrir só para 10 pessoas, porque a ideia é que seja um grupo pequeno, bem coeso, para a gente poder fazer isso. Então, vai ser um grupo pequeno. Pediu para repetir de novo, Léo, que deu uma cortada de novo. Ah, tá. Pediram para repetir. Não, beleza, tranquilo. Então, só que eu estou abrindo aí um programa que vai ser bem intenso para 3 semanas, para pessoas que estão no perfil de quem perdeu o emprego, teve uma redução de renda, ou está meio enrolado, meio endividado e quer tomar as rédeas da vida financeira. Eu vou estar começando esse programa bem intenso aí de 3 semanas. Eu vou estar dando detalhes em breve, mas é um pouquinho fechado. A gente vai selecionar só 2 pessoas com perfil
mais aderente para que essas pessoas possam realmente chegar junto, tá bom? E aí, quem tem interesse, manda uma mensagem direta no meu Instagram, que a gente já vai abrir a listinha e bater um papo aí rápido com a pessoa, entender o que procura, para que a gente possa selecionar e fechar esse grupo só com as 10. Aí, quem tiver interesse, com certeza, vai ser um belo investimento. Agora também tem que estar disposto e preparado, porque vão ser 3 semanas de correria que a gente está preparando. Mas também a pessoa vai sair, eu acredito, tendo engajamento muito mais firme com as coisas nas mãos. Aí vamos embora, vamos para frente, né? O negócio é tentar ajudar muito o pessoal, movimentar, fazer acontecer e correr com tudo isso, né? Fazer o que a gente gosta. Oh, coisa boa. Oh, meu querido, Tá bom, muito obrigado a você, mesmo. agradecer ao pessoal também que passou por aí, que esteve com a gente. Caímos e subimos um bocado aqui, né? Certamente pessoas acompanhando mais no começo, mas foi muito bacana. Te agradeço demais. Tá bom, meu querido. Um beijo grande, tudo de bom. E vamos lá, pessoal, vamos acompanhar aí o Léo. E é isso aí, cuidar do sono. Um beijo, tá bom, meu querido. Grande abraço e que a gente tenha oportunidades adiante de trazer mais conteúdo, mais coisa boa. Muito obrigado a você, todos que estiveram aí, meu amigo Renatinho. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.